Bem-vindos a mais um Dragão Autêntico com Dragão 8 e Dragão 27, desta vez para a análise do Benfica-Porto, empate a um golo, jogo da jornada 27 da Liga NOS, golo do Maxi Pereira. Dragão 27, o que é que achaste deste empate? Dragão 8, acho que o Futebol Clube Porto entrou adormecido, entrou com uma baixa intensidade no jogo. Ao contrário, o Benfica entrou pressionante, entrou a mandar no jogo, conseguiu um golo. O Benfica, durante a primeira parte, praticamente não teve oportunidades. O Porto também não. Foi um jogo, em termos de oportunidades, muito igualado na primeira parte. Sim, na sim. primeira parte. Sim, falando nesse primeiro momento do jogo, já agora eu também diria que o Porto entrou muito mal no jogo. Eu esperava que o Porto entrasse muito melhor e tinha que entrar, tinha que dar outro sinal, porque o Benfica de facto acelerou muito mais o jogo, uma pressão muito mais alta de jogo, muito mais alta. Empurrou completamente o Porto para trás e conseguiu se impor nos primeiros momentos de jogo. O Porto pareceu-me estranho ao estádio, ao ambiente, ao jogo em si, ao próprio Benfica, e estava ainda mais desconfortável, na minha opinião, com o próprio desenho tático demonstrado em campo. Apesar de ser o sistema, o meu sistema favorito e o sistema do Porto, o sistema que eu mais gosto, o Porto acho que acaba por acusar a mudança. Porque não tem jogado nele, exatamente. Tem jogado próximo desse sistema quando joga no tal sistema híbrido que nós já temos falado. Mas joga claramente sempre com dois avançados. Eu acho que o Porto acaba por acusar a mudança para um 4-3-3, onde claramente, aqui a grande diferença é que faltava um segundo avançado como o André Silva, para o Porto poder ser mais acutilante, mais perigoso no momento do ataque, do processo ofensivo, não é? Eu acho que sim. Após os primeiros 15 minutos começamos a ter posse, começamos até a ter controle do jogo, até de alguma maneira a pautar melhor o jogo que o Benfica, mas houve pouca acutilância atacante. O Porto no último terço não tinha perigo. Exatamente, é isso que eu dizia. Eu acho que o André Silva ajudava sobretudo a dar uma maior profundidade aos momentos ofensivos do Porto, que foi a grande falha do Porto. O Porto atacava com poucos homens e com pouca profundidade. O Porto atacava ali nos 2/3 do terreno. E já agora, ainda antes disso... E também não tem rotinas de jogo de 4-3-3. Nem de contra-ataque. Nem de contra-ataque, porque o Futebol do Porto até podia dominar o jogo, mandar o jogo no meio campo. E depois, com dois alas rapidíssimos que tem, e um Soares, ou um André Silva, ou um avançado, fosse ele qual fosse, que estivesse realmente rotinado num jogo de receber bolas de centros ou desmarcar-se a passos dos alas para fazer golos. E essa rotina não existe. Não existe. Existe a rotina de dois avançados, de dois homens que se complementam. Sim, e de facto o Benfica, com toda aquela onda de entusiasmo de ataque, a jogar em casa, obtém um golo de penalti que permite chegar ao golo. Eu vou referir isto porque eu acho que é um lance duvidoso. É um lance duvidoso, não podemos dizer que não é. Não é escandaloso. À primeira vista, a primeira impressão, parece-me penalti. Não é escandaloso que seja penalti, mas claramente o Jonas estica a perna para ganhar a falta. Isso também não tenho a menor dúvida. Por isso, novamente, o que eu quero dizer, em caso de dúvidas, há claramente sempre uma escolha muito fácil para um lado. É sempre o favorecimento do Benfica. Pronto, isso eu tenho que dizer. Tal como se viu na segunda parte, ao contrário, também já lá vamos. A segunda parte já lá vamos, que isso é outra história. Mas pronto, apesar de tudo, é um penalti que não é escandaloso. E que o Filipe chega tarde a esse lance. De facto, depois eu concordo contigo, o Porto reage muito bem ao golo e acaba por começar a assumir o jogo e a chegar-se pouco a pouco mais à frente. E até se viu a tal equipa que é predominantemente jovem e que se está a fazer e que está em crescimento, mas uma equipa com maturidade, uma equipa com discernimento, uma equipa com algum sangue frio até, isso viu-se. Isso viu-se. Infelizmente só não criava verdadeiras chances de perigo e acaba por passar ao lado do jogo na primeira parte, sobretudo porque, deixa-me só dizer isto, porque acho que pressionou sempre muito atrás. E não ganhava uma única segunda bola. Eu também ia referir isso. Na segunda parte o Futebol Clube Porto teve uma entrada muito boa, chegou ao gol do empate. A partir daí o Benfica domina claramente e praticamente até o final do jogo. Na primeira parte houve poucas oportunidades de parte a parte, como eu já disse. O Futebol do Porto, acho que a partir do momento em que conseguiu o gol do empate, defendeu muito bem. O Porto é muito forte a defender, mas defendeu quase na extrema defesa, no limite. E foi mesmo no limite do jogador mais atrás do Casillas, que de facto fez mais uma vez uma grande exibição. Acho que o Casillas é de facto um jogador vocacionado para os grandes jogos. Sobretudo.
Eu acho que de facto na segunda parte o Porto esticou mais o jogo e acho que perde sobretudo o receio de chegar mais à frente, perder o medo e consegue ganhar assim mais bolas, pressionando mais à frente, acaba por conseguir o golo num momento de grande insistência, porque o Porto, aquilo foi um momento de segundas bolas e de grande insistência, não é? Aliás, o Nuno Espírito Santo referiu isso e muito bem. O Futebol do Porto tem que ganhar as segundas bolas e de facto não as ganhou. E foi assim que marcou o golo. E acho que foi um golo que naquele momento traz a sua justiça ao resultado. Em termos de oportunidades, então traz. Depois disso, há duas coisas que eu concordo contigo. O Porto volta a retrair-se, claramente, dá a iniciativa de jogo ao Benfica. O Benfica fez um grande jogo, jogou mais que o Porto, não tem problemas Tal como nenhum o Porto a dizer. aqui também jogou de forma avassaladora no Exatamente, primeira, exatamente. na primeira Acho que os fatores de metade casa, do campeonato. acho que os fatores de casa aqui favoreceram tanto o Porto como o Benfica, mas depois há outra coisa, que é o Sr. Carlos Xistre deixa simplesmente de marcar faltas a favor do Porto. O Porto não fala na arbitragem. Como é que isto é possível? E não é de possíveis faltas, Não é de faltas reais. não estamos a falar de penaltis aqui, estamos a falar de faltas. Não, houve um momento que o Porto não tinha faltas assinaladas a seu favor e depois era tudo a favor do Benfica. Qualquer falta era a favor do E há Benfica. aqueles dois lances mesmo assim que poderiam ser decisivos. Um possível penalti sobre o Brahimi e o fora de jogo que foi mal assinalado Há um fora de jogo do Diogo Jota. escandalosamente mal tirado ao Diogo Jota, que deixavam na cara da baliza e podia ter marcado o golo. Eu acho que essa é realmente incrível. E depois há outra coisa, é que o Porto era empurrado, pisado, com entradas por trás, e o Benfica consegue a proeza, e eu acho que isto foi histórico, o que aconteceu hoje. Pela primeira vez, possivelmente, num clássico, o Benfica acaba o jogo sem um único cartão amarelo. De facto, foi uma equipa exemplar, que não fez faltas, nem cortou contra-ataques. Foi um jogo perfeito do Benfica, e eles estiveram perfeitos. Para não levar nenhum amarelo, foi inacreditável. Já o Porto, atenção, o Porto foi extremamente agressivo, para o que é o critério deste senhor, porque o Porto levou 6 ou 7 amarelos. Portanto, há aqui uma diferença de um jogo que eu não percebi onde é que está esta diferença. Isto foi verdadeiramente incrível. Se é verdade que não se deve dar ênfase à arbitragem, mas também não se deve escamotear aquilo que se passou. E é também inacreditável que os dirigentes do Futebol do Porto tenham pactuado, inclusive o presidente, tenham pactuado com um beneplácito ao árbitro, quase que lhe fizeram uma festinha dizendo que foi uma arbitragem exemplar. Não foi de facto uma boa arbitragem. Não, isto foi verdadeiramente incrível o que se passou aqui hoje. E, diga-se já, em jogo jogado o Porto jogou menos, eu não tenho problema nenhum em dizer isto. Agora, eu quero que as regras sejam iguais. Já estou farto de ser prejudicado, o Porto em casa contra o Benfica foi prejudicado, hoje volta a ser prejudicado. E depois já agora, antes de voltarmos ao jogo, em termos de fatores externos, tivemos a tristeza, novamente, dos nossos adeptos só entrarem após 40 minutos. É incrível, porque mais uma vez, este ano, já tem acontecido isto, sobretudo por exemplo, no Arouca, num campo facílimo de controlar, que não há quase assistência nenhuma. De facto, o Porto, de facto, os adeptos só entraram após 40 minutos, só assistiram praticamente à segunda parte. E de facto a forma como retardam propositadamente, porque não tenho a menor dúvida que o foi, a entrada dos nossos adeptos do Porto. Mas eu digo uma coisa, certamente que o Porto não se esquecerá destes fatores e vingar-se-á disto, porque eu acho que isto merece vingança e merece a mesma recepção num próximo Porto Benfica, que eles fiquem lá fora até à segunda parte. Eu acho que aqui isto é verdadeiramente baixo. Porque os adeptos do Porto são adeptos honrados e honrosos e merecem melhor respeito e melhor tratamento. São adeptos que pagaram balúrdios por bilhetes e pela viagem e são assim tratados. Isto de facto vale tudo. É um campeonato de lixo, nojento, porco e isto é muito baixo. Devemos salientar sobretudo aquilo que há de positivo e o Futebol do Porto é um clube grande que se deve prender com aquilo que é positivo e que é a sua obra e a construção de uma equipa que se está a fazer, que isso não tenho dúvidas. Sim, mas também não quero deixar passar em claro uma outra questão. Uma questão que ninguém fala no Futebol Clube do Porto, nunca falou e que é verdadeiramente vergonhosa a nível europeu e a nível universal. Não há nenhum clube que eu saiba, pelo menos na Europa, que tenha uma televisão própria que tem direitos de transmissão exclusivos dos seus jogos em casa. Isto é
inacreditável. É único no mundo. Em Portugal há a lei e acima da lei está o SLB. Isto é vergonhoso. E eu não gostava, tive que ver o jogo, infelizmente, na BTV. Eu ia dizer uma coisa feia, mas não vou dizer, porque B pode significar uma coisa feia, mas é inacreditável. Ninguém fala nisto. Qualquer país civilizado, quem negocia os direitos de transmissão ou são as federações ou são as ligas que organizam os campeonatos. Sim, há tanta coisa extra-jogo verdadeiramente A prejudicar o Porto que é demais, de facto, é demais. Mas pronto, voltando ao jogo. Voltando ao jogo e também àquilo que vem a ser, que eu espero que seja também o futuro. Quero salientar neste jogo também. Houve jogadores que estiveram muito bem. O Oliver esteve em crescimento durante o jogo, foi um jogador que foi em crescendo, digamos assim. O Casillas esteve em grande, só foi pena ele ter-se mexido no penalti porque a bola ia direitinha, quando muito batia-lhe na barriga. Mas temos de facto uma equipa que esteve bem defensivamente, houve um bom espírito de sacrifício para uma equipa jovem, mas ciente da sua identidade. Foi uma equipa corajosa. Deixem esta equipa continuar, que eu acho que se tornará imparável. Só espero que não espatifem no final da época. Um clássico 4-3-3 agrada, mas o Porto de facto não costuma jogar assim. Acho que aí foi o ponto em que, de alguma maneira, demos a vantagem ao Benfica. Claro que sim. Eu quero terminar dizendo que o Benfica teve tremendas oportunidades para marcar. O Porto teve um fator de sorte, porque de facto o Benfica poderia ter muito bem ganho este jogo. Ia haver um vencedor, justamente seria o Benfica, não tenho problema em dizê-lo. O Porto de facto tem apenas só a oportunidade do Soares frente ao Nelson Semedo e ao Ederson, que ele se perde um bocadinho, que se fosse um bocadinho mais incisivo poderia ter marcado, e tem a do Diogo Jota, mas essa nem deixaram prosseguir, assinalando mal o fora de jogo. De resto, de facto, a vitória espreitou muito mais vezes ao Benfica, mas a defesa do Porto esteve gigante. O Casillas impediu tudo o que poderia e mais alguma coisa, e se não fosse aquele penalti duvidoso, o Benfica provavelmente até não marcaria um único golo ao Futebol Clube do Porto. Tu há bocadinho referiste, deixa-me só dar este apontamento, tu há bocadinho referiste que de facto o Porto defendeu muito atrás, pressionou muito atrás, e de facto uma equipa grande tem que ter a força mental para pressionar à frente, não é? Isso o Benfica até fez bem, como o Porto tem feito bem noutros jogos, sim. Nomeadamente quando foi o jogo do Dragão. Quanto à arbitragem também já falamos, mas enfim, vamos esperar que o futebol do Porto continue a Porto em crescimento, não é? Na procura do título. É claro que agora não dependemos. Eu acho que também não podemos deixar passar este jogo com uma reprimenda à equipa. Eu gostava de ter visto um Porto mais agressivo, mais incisivo e a assumir mais o jogo, e sobretudo a não festejar. O Porto quase que festejou ao fim o empate. Isto não é o Porto. Isto não é o Porto. Porque o Porto precisava de ganhar. Este resultado não serve absolutamente de nada. De nada. Para nós não serve. Para o Benfica obviamente que serve. E voltamos a não depender de nós. Que há aqui este grande fator. O Porto deixou de depender de si a partir de hoje. O Porto fez um jogo... E no tal país que tem uma lei e tem o SLB. Exatamente. E o Porto fez um jogo muito aquém do que eu esperava. Acusou também bastante a pressão do jogo. E começou logo ao ter deixado de jogar com dois avançados, dando, creio eu, um sinal à própria equipa de recuar e de respeito a mais pelo Benfica, que acho que não era necessário. Acho que o Porto, se fosse mais fiel à sua identidade que tem sido este ano, acho que tinha ganho mais com isto. Assim estamos a depender de uma escorregadela do Benfica e o título fica mais longe e muito mais complicado depois disto, infelizmente. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, apesar disso, espero que o Futebol Clube Porto lute com todas as suas forças até ao final. Estou convicto que isso irá acontecer. Obrigado por estarem connosco, obrigado a todos que têm subscrito o canal. Se ainda não o fizeram, inscrevam-se, façam gosto, deixem o vosso comentário, façam a vossa análise a este jogo, digam-nos o que é que acharam, como é que acham que fica o campeonato a partir de agora, e estaremos de volta com futura antevisão agora ao Porto Belenenses. Obrigado e até lá. Até lá.